Você está criando seu filho para ser um líder em potencial, para sobreviver e viver bem sem você? Então eu vou te fazer algumas perguntinhas e eu quero que você reflita. Quantas vezes o seu filho abre a boca para argumentar com você e você diz: cale a sua boca, só me obedeça? Quantas vezes? Eu vou te ler algumas frases aqui que eu selecionei para que a gente possa refletir juntos. Eu não estou aqui para te julgar, porque eu vou te contar uma coisa. Eu já fiz demais na minha criação. Eu já fui muito autoritária. Eu era a lei do eu mando e você obedece. E isso não é legal. Eu tô aqui para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então se liga. Frases como: se você não fizer isso, ou se você não fizer assim, ninguém vai gostar de você. Você sabe que mensagem você está passando para o seu filho? Que ele é amado pelo que ele faz e não por quem ele é. Que para que as pessoas o amem, o aceite, é preciso que ele ceda. Filho, você tem que ser bonzinho. Quando a gente diz essa frase, nós estamos ensinando aos nossos filhos que antes de qualquer coisa, antes deles mesmos, eles têm que fazer o que o outro deseja, porque eles precisam ser vistos como pessoas boazinhas. E vamos entrar aqui num consenso, né? O que é ser bonzinho? Ser bonzinho é fazer tudo o que o outro quer? Ser bonzinho é levanta aí e me dá um copo de água. Pega ali um copo de água pra mim. E a pessoa aí, ei, compra ali meu lanche. E a pessoa obedecer? É isso que é ser bonzinho? Porque dependendo de como você passe isso para sua criança, ela vai ser subjugada pelos amigos que são manipuladores, né? Só para ser aceito. Então não faça isso. Vamos tirar algumas frases do nosso cotidiano. Frases como: filho, você é muito egoísta. Quando ele não quer fazer alguma coisa, quando ele não está afim de emprestar um brinquedo, mas ele costuma emprestar. É óbvio, gente, é óbvio que a gente tem que ensinar os nossos filhos a dividir. Mas não necessariamente eles têm que sempre ceder em nome do não ser egoísta. Porque senão, quando você menos perceber, eles vão ter perdido a identidade deles só para serem aceitos. E para não ser chamado de egoísta, ele vai dar o lanche dele todo. Ele vai dar o dinheiro que ele tiver. Ele vai dar a roupa que ele gosta. Ele vai para o cinema assistir um filme que ele não está afim. Ele vai comer uma comida que ele não deseja. Só porque ele quer dividir. Só porque ele não quer ser visto como egoísta. E muitas vezes, não é porque a pessoa seja egoísta, mas é porque ela também tem que dar vazão aos desejos dela, a quem ela é, porque senão ela se perde de si. Você tá me entendendo? Outra frase. Cale a boca porque você nunca está certo. Ou porque você calado ainda está errado. Quando a gente libera palavras assim para os nossos filhos, nós estamos abafando o ser dele. Se ele tiver o dom de liderar,
Você está abafando, porque qual é um líder que se cala o tempo todo? Não. Uma pessoa saudável, ela precisa expressar seus sentimentos, ela precisa expressar as suas emoções. Ela não pode falar de qualquer jeito, ela não pode ser grosseira, mas ela tem o direito de expressar as suas emoções e os seus pensamentos. Quando nós fazemos isso com os nossos filhos, nós estamos ensinando-os a não expressar o que pensam. E isso não é nada saudável. Nesse mundo competitivo, nesse mundo onde as pessoas são amadas pelo que são, ou pelo que têm e não pelo que são, nós precisamos ensinar os nossos filhos a se posicionarem de forma saudável, mas a se posicionar. Porque só o que tem nesse mundo são pessoas manipuladoras. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a se defenderem. Faça o que eu mando e pronto. Não me questione. É complicado. Porque os maiores abusos vêm recheado de palavras assim. Inclusive da frase: se você contar para o seu pai e para a sua mãe, você não é uma criança boazinha. Me obedeça, que eu sou mais velho do que você. Eu sou seu tio, sou seu avô, sou seu pai. Sou o melhor amigo dos seus pais, da sua mãe. Então me obedeça. E a obediência, ela não tem que ser cega. Não, a obediência não pode ser cega. Como assim? Me obedeça e pronto. A obediência, ela deve vir porque o outro, aquele que está pedindo a obediência, ele está em um ato de proteção, em um ato de ensinar. Não pode ser uma obediência ao Deus dará, de jeito nenhum. Ei, tira a tua calcinha aí e me obedece. Fica de olho com as frases que nós dizemos para os nossos filhos. Eu me lembro que a minha filha, eu sempre dizia assim para ela, para a mais nova, né? Porque com Raíssa e com Vitor eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Mas com Vitória eu dizia assim, preste bem atenção. Ninguém, só a mamãe, quando ela era bem pequena, né? E a Dudu, que é a menina que cuidava dela. Só a gente que pode pegar na sua parte íntima, né? Só a gente, mais ninguém. Aí eu me lembro que um dia, ela tinha uns 4 ou 5 anos, ela chegou da escola. Mamãe, a minha tia da escola pegou no meu segredo. Aí eu, meu Deus, o que foi que aconteceu? Conte pra mamãe, Vivi, como foi que ela pegou no seu segredo? Aí ela disse, mamãe, eu fui no banheiro e ela me limpou. Eu digo, filha, assim pode, não é? Assim pode. Olha a inocência, não é? E como eu errei. Porque depois eu aprendi que quando a gente diz assim para os nossos filhos, quando são crianças, e que a gente vem alimentando isso, a gente diz assim, ninguém pode tocar na sua parte íntima. Eu estou passando uma mensagem para ele que vai ficar no inconsciente dele e dela. E quando ela estiver no momento íntimo com o esposo, pode ser que isso reflita de forma negativa. E aí eu aprendi uma frase que eu achei muito interessante, que é o seguinte: filha, qualquer tipo de carícia que te for incômodo, que você se sentir invadida, que você não se sentir bem, qualquer tipo de carícia, fale pra mamãe. Conta pra mamãe. Não disse pra mais ninguém, mas conta pra mamãe. Mas é óbvio que isso é quando a criança já é maior.
E aí ela vai absorvendo que a carícia no momento certo, com a pessoa certa, ela é legal. Porque senão a gente cria na mente dos nossos filhos, no inconsciente dos nossos filhos, que sexo, que carícia, que intimidade é coisa errada. E não é. Tá certo? Então, vamos ter mais sabedoria. Aprende com os meus erros. Estou aqui para te ajudar nisso. E aprende com a ciência, que nos ensina tanta coisa. Outras frases. Faça o que eu mando, sem discutir comigo, porque você só tem que me obedecer. Fica quieto e calado. Criança foi feita para obedecer. E aí, eu trouxe uma reflexão aqui. Se eu quero que a minha filha e o meu filho vivam bem, consigam se defender na minha ausência, eu preciso ter um discurso diferente desse discurso que eu propus para vocês agora. E eu fico pensando que nós desejamos, sim, que os nossos filhos, eles sejam pessoas independentes, que eles sejam articulados na conversa, que eles tenham uma inteligência emocional na realidade, adaptativa, saudável, que eles consigam se posicionar, que eles estejam acima nos seus empregos, não acima no sentido de subjugar os outros, mas que eles estejam em bons cargos de liderança, né? E nós não estamos preparando os nossos filhos para isso. Eu escrevi aqui, porque eu sempre esqueço, né? E eu gosto de escrever para não deixar nada a desejar para vocês. Eu não deixo o meu filho desenvolver o raciocínio, não deixo ele desenvolver o poder de argumentação, o poder de decisão. Eu não deixo dessa forma que ele desenvolva o dom de liderança, o senso de justiça, porque eu abafo as suas ideias, eu não tenho paciência de escutá-las, porque eu não quero que ele argumente comigo, mas a nossa casa, o nosso lar, é o ambiente de treinamento deles. Nós precisamos treiná-los. Nós precisamos deixá-los à vontade para fluir. Eles precisam ter voz. Eles precisam ser escutados e precisam ser validados em seus sentimentos, nas suas ideias. Se o argumento dele for um argumento verdadeiro, com fundamento, por que não, papai e mamãe, retroceder e dizer: meu filho, você tem razão. Eu que estava errada, eu que enxerguei errado, desculpe. Por que não? Vamos desenvolver neles o senso de justiça, o desejo de argumentar. Em vez de chegarmos já com a solução do problema, vamos dizer: filho, como a gente pode resolver isso? Qual a solução que você tem? Escute com amor. Treine o seu filho para a vida. Quando nós só queremos que eles obedeçam, quando nós os ensinamos a ser bonzinhos o tempo inteiro, a não ser egoísta em nenhum momento, né? Nós estamos tirando deles a possibilidade de se posicionar, de validar a própria identidade, de se amar. E aí eles não conseguem construir pensamentos coerentes,
serem solucionadores de problemas. Eles não conseguem desenvolver a paciência de argumentar e de ser contrariado nesse argumento e de ir lá e refutar a resposta do outro em amor. Nós não estamos ensinando-os a serem pacientes no diálogo, a desenvolver senso crítico. Eles precisam aprender a ter um diálogo diversificado e que não necessariamente eles tenham que mudar de ideia. Não necessariamente, mas respeitar a ideia do outro. E sim, por que não mudar de ideia quando a ideia do outro for mais coerente, for mais importante para o grupo? Nós precisamos dar voz aos nossos filhos. Criança é ser humano. Eles precisam desenvolver pensamentos e se adaptar aos pensamentos e às ideias dos outros. E quando eu não deixo meus filhos sem atividades, eu não oportunizo o meu filho de sentir tédio. E o tédio é extremamente salutar, porque diante do tédio, ele vai trabalhar a criatividade. Quando eu permito que o meu filho esteja o tempo inteiro ocupando a sua mente, ele se conhece pouco e desenvolve muito pouco o senso de criatividade, tá? E como ele vai aprender a se posicionar, a dizer não, quando de fato ele quiser dizer não? Qual é a magia que você vai fazer para que o seu filho saia treinado para o mundo quando você abafa a forma dele de se expressar, a forma de sentir? Quando você abafa a identidade dele. Como você quer que ele se ame? Se você não demonstra amor e nem respeito pela identidade dele. Como? Vamos refletir um pouco? Fique bem.